Sol do meio-dia ilumina meu coração. A minha alegria é encontrar-me com a tua direção. Sol do meio-dia ilumina meu coração. A minha alegria é encontrar-me com a tua direção. Se comigo vai, eu não temerei. Comigo vai, nada faltará. Comigo vai, eu espero em ti, meu Senhor. Se comigo vai, eu não temerei. Durante todos esses anos, tem colocado essas ferramentas em prática. Uma grande pergunta que todos se fazem: será, diante de grande modernidade, ainda a igreja está voltando ao modelo dos apóstolos? Infinito amor, teu abraço é imensidão. Pensando nisso, então, a Quinta com os Três hoje traz um assunto que é abordado, eu tenho certeza, em várias mesas, em várias casas, em vários lugares, sobre como devemos e como podemos emplacar o reino de Deus diante de uma estratégia que Deus nos mostra através dos apóstolos há 2000 anos atrás. Nessa tarde, estamos aqui junto com o pastor Rogério, da comunidade evangélica Essência de Deus, e hoje, claro, nós vamos conversar um pouco e compartilhar dessas ferramentas que funcionam, que fazem as nossas igrejas vivendo o maior avivamento de todos os tempos. Pastor Rogério, estamos aqui junto com o pessoal ali ouvindo na Quinta com os Três, é um prazer, uma honra ter você com a gente. Eu quero saber a sua opinião, varão, diante de tantas tecnologias, de tudo que já tem sido escrito, lido, na mídia televisiva, na mídia escrita, na mídia, em todas as suas artes, a qual é, na sua ideia, uma ferramenta que tem funcionado, ou se há uma ferramenta, se há uma solução? Eu queria saber do Senhor nessa tarde, qual é a ferramenta que a Essência de Deus tem aplicado na sua vida, como comunidade, para que a palavra de Deus seja pregada e muitas vidas sejam alcançadas. Graças e paz, pastor Denilson, graças e paz a todos os ouvintes da Quinta com os Três. Quer dizer que é uma honra, né, poder estar aqui, participar desse programa nessa tarde. E, pastor Denilson, realmente nós vivemos esse tempo, né, o tempo cibernético, né, o tempo das respostas rápidas, o tempo de muita tecnologia. Mas eu acredito que é o que eu tenho ensinado à minha igreja, o velho arroz com feijão, o básico, é aquilo que tem dado resultado. Eu acredito no evangelho não que comprime a igreja dentro de quatro paredes, mas um evangelho como Jesus nos ensinou. Um evangelho onde você pode chegar aonde as pessoas elas precisam ouvir uma resposta para os seus problemas, ouvir uma resposta para a sua dificuldade, né? Eu confio naquilo que a igreja, né, olhando a igreja como órgão vivo, que não está limitado, que pode chegar em todos os lugares e ao mesmo tempo, né, eu acredito que aquele modelo, né, que Jesus ele nos ensinou lá atrás, os apóstolos implantaram, né, é um modelo que funciona, um modelo onde as pessoas, a igreja chega até as pessoas. Você está dizendo para mim então que esse modelo que Cristo deixou através dos apóstolos, Cristo deixou para eles um modelo de direção, uma visão. Todo homem, para pregar a palavra de Cristo, precisa ter um foco, uma visão e um destino daquilo que ele recebeu para oferecer para as pessoas. Qual é a ferramenta então, pastor, para isso? Então sim, com certeza, né, eu acredito que um homem sem visão, né, ele não tem um objetivo, né? Todo objetivo ele é traçado através de uma visão, né, e dentro de metas, é claro. Né, e eu acredito que a igreja, né, no tempo dos apóstolos, eles fizeram isso, né, e nós, na comunidade evangélica Essência de Deus, nós temos adotado o método de células, né? Hora vista que a célula, né, trazendo para o nosso corpo. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é formado pela igreja, nós somos a igreja, né, e a menor
parte desse corpo é chamado célula. São as células que precisam ser renovadas, são as células que trazem o desenvolvimento, são as células que trazem o crescimento. Então nós adotamos, por causa disso, o método de células, onde nós conseguimos, né, trazer do lado das pessoas, né, o ensinamento da verdade de Cristo e trazer também um acompanhamento, né, mais de perto, um acompanhamento, né, sem aquela questão do distanciamento, mas aquela coisa perto, mostrar para as pessoas que o Evangelho é algo de contato. Né, então a célula seria um fator, uma ferramenta que traria as pessoas para dentro da igreja, uma inclusão de pessoas excluídas, que primeiro, antes de conhecer a igreja, conhece primeiro a vida da pessoa que está pregando sobre a vida dela, que está apresentando a palavra de Cristo para ela, e essa pessoa que está apresentando essa palavra acolhe essa pessoa então numa casa, numa célula, e ali é desenvolvido todo o trabalho de evangelismo, de salvação, até conduzir essa pessoa até a igreja. E essa ferramenta, o senhor tem experimentado isso? Tenho experimentado e pastor, tenho dito que dá certo. É algo que dá certo, porque as pessoas, eu tenho visto no sofá da minha casa, pessoas chegando sem esperança, pessoas chegando sem, né, uma saída, e sentado ali no sofá eu tenho falado a respeito de Jesus, tenho falado a respeito de uma solução, de uma saída, e eu tenho visto a transformação na vida dessas pessoas. Pastor, é algo que dá certo. Legal, legal. Então você que está participando com a gente, daqui está com os três, você está podendo ver que muitas igrejas do Brasil hoje desenvolvem modelos para que esses modelos, claro, não sejam desplugados da verdade de Deus, mas sejam modelos que atraiam as pessoas para mais perto de Deus. Então, nós podemos ver que a célula, né, a visão de células, ou a visão em células, é uma visão que, hipoteticamente, ou se pode dizer uma palavra, e se imagina que as pessoas, quando são ganhas para Cristo dentro dos nossos lares, elas são levadas a ter uma proximidade maior com aqueles que pregaram a palavra, depois de apresentá-las ao corpo de Cristo, para que ali se viva uma grande família, né? Mas a gente entende que muitas pessoas começaram esse movimento de célula muitos anos atrás, pastor. Nós temos um pastor muito conhecido até hoje, ainda está vivo, né? Ele deixou um legado, hoje ele é um pastor jubilado, mas ele continua com todo o seu legado, que é na igreja da Coreia, o Dr. David Young-cho, né, que começou esse entendimento de células no ano de 1958. E ali, em umas reuniões, né, junto com algumas pessoas, pregando a palavra, ele se converteu após ter uma enfermidade muito grande, com uma pneumonia. Ele conheceu o Evangelho de Cristo e que os amigos dele começou a chamá-los nas suas casas, usando o método, usando essa visão celular de células para atrair pessoas para perto de Cristo. E até hoje, eu creio, né, que tanto desde as macros igrejas, desde as históricas, as filosóficas, desde as pentecostais, tem muito esse ministério do Dr. David Young-cho como um padrão de um modelo para a igreja em célula. Hoje, eu sei que o senhor sabe, existem muitos modelos, né? Existem GFs, grupos familiares, existem os oikós, existem as próprias células, o nome células, né? Agora, uma grande pergunta que eu tenho, se o senhor puderem nos ajudar aí, até o pessoal aí do Quinta com os Três entender. A célula, ela tira as pessoas da igreja e faz da casa da pessoa, aquelas pessoas que estão na célula, ela tira as pessoas da igreja e aquelas pessoas que estão na casa, elas esfriam o seu amor de estar celebrando o seu louvor, a sua adoração, a sua honra a Cristo nas igrejas? Acontece isso? De forma nenhuma, pastor. Por que de forma nenhuma? Como eu disse, o corpo de Cristo, que é a igreja, ele é formado, se nós formos olhar para o lado biológico da coisa, o corpo ele é formado por células. E se nós temos dentro do nosso corpo células curadas, se nós temos dentro do nosso corpo células sadias, nós vamos ter o quê? Um corpo sadio. Se nós olharmos, o que é um câncer? Um câncer é uma doença nas células. Por quê? As células cancerígenas atingiram aquele corpo ficou doente. Então o que acontece? Por que as pessoas elas têm esse medo, essa situação de não, eu não vou abrir uma célula porque senão vai haver uma divisão na igreja? De forma alguma, porque a célula ele ajuda a manter essa cura no corpo, ajuda a manter esse equilíbrio no corpo que nós precisamos. Então as células não é um ministério novo dentro da igreja. A célula não é um ministério novo. Não é uma coisa que a pessoa tem uma ideia, não, é um ministério que nós vamos levantar o ministério das células. Então o senhor está dizendo para mim que não seria isso. Você está dizendo que a célula
muito mais do que o ministério, que não é uma palavra ministério. As células então significam para nós que ela é uma ferramenta que a igreja usa para atrair as pessoas para dentro da igreja, necessariamente não sendo um ministério. Não, com certeza. O que acontece? Eu tenho dito à igreja, que eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Não existe nada novo debaixo do sol. Né? O que nós vemos nas células, né, é algo que nós sabemos que funciona. Né? Se eu perguntar, outro dia eu estava perguntando para os meus líderes, Jesus Cristo, ele poderia muito bem, quando o tempo de evangelização dele, ter entrado no templo, ter deposto os sacerdotes, né? Se Jesus Cristo não tivesse uma mente sadia, curada, falar, a partir de agora eu vou falar para vocês o que é a verdade. E ali Jesus está fazendo vários horários de reuniões, mas Jesus Cristo não fez isso. Ao invés disso, Jesus ele foi ao povo, ele usou as casas, Marta, Maria, a casa de Levi, a casa de Zaqueu, foram até mesmo casas... a igreja cresceu em Atos Apóstolos, com esse envolvimento dos apóstolos dentro das casas. Né? Exatamente. Então, pastor, a célula, né, ela funciona como uma cura, um tratamento para que a igreja seja sadia. Né? Esse, eu acredito, é o modelo que Jesus Cristo usou, né? É um modelo sábio, é um modelo que foi testado e eu digo que é um modelo aprovado. Então quer dizer que a célula ela é uma ferramenta que faz a igreja funcionar. Sim. Deixa eu até explicar um pouco isso para o pessoal entender um pouco aí, né? Então a célula seria que as pessoas saem das suas quatro paredes, elas abram as suas casas também para receber a palavra de Deus, e dentro dessas casas haja também grande salvação, no mesmo modelo dos apóstolos há 2000 anos atrás, onde as pessoas abriam suas casas, os apóstolos entravam, pregavam a palavra e muitas pessoas se convertiam. Então seria isso. Sim, com certeza. Nós vemos estudando a história do apóstolo Paulo, né? Ele diz em uma das suas epístolas, né, falando sobre Priscila e Áquila, que havia uma igreja formada dentro da casa deles. Essa igreja formada começou como uma célula, começou como uma reunião, começou com algo informal que vai trazendo, né, aquele tratamento que as pessoas precisam. Né? Hoje em dia, pastor, nós vemos que as pessoas elas têm o receio de entrar em igrejas, em templos, né? E nós temos que, com a célula, né, ter essa ferramenta de poder trazer as pessoas mais próximas de Deus. Então a célula é uma ferramenta que é usada em muitas igrejas, até mesmo como o pastor Rogério tem esclarecido para a gente. Ela é uma ferramenta não só ilusionária ou um ministério ou um cargo dado a alguém para ter na sua casa um grupo de pessoas. Pelo contrário, pelo que, segundo a explicação do pastor, que eu entendi, é que a célula é uma ferramenta importante que faz todas as pessoas que estão na comunidade se envolverem, abrirem suas casas, amarem as pessoas, o necessitado, aquele que está precisando. Tem muitas pessoas ainda hoje, até mesmo no Brasil, mesmo com toda a liberdade, pastor, que nós temos de pregar a palavra, mas muitas pessoas ainda têm medo de entrar numa igreja, com medo de que alguma coisa possa abduzi-la, roubá-la, não sei, né? Mas a saída, acredita então, dentro da ideia do pastor, que a célula é uma ferramenta que abre as portas para que todas as pessoas de várias classes sociais, de vários nichos possam entrar, se sentir bem e ali ouvir a palavra e depois dali serem resgatadas e levadas à igreja para que juntos possamos celebrar ali, né, celebrarem a palavra do Senhor. Né? Então seria isso, né, pastor? Isso mesmo. Né? Então, certinho. Então eu vejo que tem funcionado na essência de Deus. Muito. Nós estamos muito satisfeitos e felizes, né, por podermos adotar esse método das células. Bem, então tá aí, né, a gente trabalhando sobre a hipótese, né, e a ideia de que a ideia dos apóstolos, a ideia de Cristo, lá quando reuniu a sua equipe, os enviou sobre a terra, e esses discípulos de Cristo tiveram a ideia, até mesmo porque, acredito eu, que na sinagoga eles não poderiam falar do que eles viram com Jesus, então eles tinham que sair pelas ruas, segundo a ordem de Mateus, quando ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então a ferramenta da célula é uma ferramenta que tem sido usada para pregar o evangelho e tem tido muita salvação lá, Marão? Bastante, pastor. Louvamos a Deus por isso. Glória a Deus. Célula funciona. Glória a Deus. Então você que está ouvindo a gente aí, você que está passando pela internet, de repente você tem medo de ir numa igreja, de repente você tem medo por alguma coisa, não tenha medo, então procure uma célula, procure uma igreja que trabalhe dentro de um método celular, para que ali você possa, talvez até no seu amigo,
né? De repente você tem uma dificuldade de ir numa igreja, mas na casa do seu amigo você não tem. Então você que está passando pelo vídeo agora, que de repente está procurando quem eu sou, o que é o melhor para a minha vida, como que eu posso aceitar Jesus, então é para você hoje. Aqui está, né, um pastor, um líder de avivamento, aqui na Baixada Santista, que tem entendido que a ferramenta que Deus usou na igreja dele, a visão, todo homem precisa ter uma visão, como o pastor colocou, uma direção do seu povo, e a célula é, na verdade, um grande local de resgatar vidas. Quem sabe você quer, né, conhecer uma célula, quer aceitar Jesus. Então é uma grande oportunidade para você conhecer um trabalho numa igreja em célula. Pastor Rogério, então aqui muito obrigado, né, por essa tarde aí. Nosso programa é rápido, né, mas percebi que o senhor vai voltar muitas vezes, a gente está conversando sobre outros temas, né, pertinentes à palavra de Deus, e considerações finais aí, o pessoal que está assistindo o senhor aí. Eu que agradeço mais uma vez, pastor Denilson, agradeço você, né, que está vendo esse programa. Espero em Deus, né, que isso seja uma bênção para a sua vida, seja uma bênção para o seu chamado, seja uma bênção para o seu ministério e principalmente uma bênção para a sua geração. Deus abençoe. Amém? Amém, queridos? Quinta com os Três, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você pode clicar lá, vai ter uma imagem, vai ter um vídeo, faça o seu comentário, tá bom? Nós vamos estar postando também aí nos Twitters, do Twitchcam, brevemente. Mas é muito importante o seu comentário a respeito dos temas que nós abordamos aqui. Hoje, o nosso tema foi a igreja de hoje no modelo dos apóstolos. Existem muitos modelos, mas muitas igrejas têm adotado o modelo celular como modelo de evangelismo, um modelo de abraçar multidões, não pelo ser o conteúdo de multidões, mas pelo evangelho de Cristo se espalhar muito rápido sobre a terra. Deus te abençoe, beijo no coração, até o próximo programa. Ilumina meu coração, a minha alegria é encontrar-me com a tua direção. Sol do meio-dia ilumina meu coração, a minha alegria é encontrar-me com a tua direção. Se comigo